Olá, pessoal do sétimo ano. Vamos dar continuidade ao estudo da população, né? Mobilidade populacional 2, que a gente já falou sobre a 1, sobre a questão de migração, imigração, migrações, né? Saída e entrada de pessoas, tá? E agora a gente vai para a questão socioeconômica, as características socioeconômicas. E vocês sabem que eu trabalho bastante com imagens, né? E espero que vocês estejam gostando. E eu sigo o livro, tá? Então, na página 370, a página, são poucas páginas, certo? A gente vai até a 374, certo? Então, 4 páginas tranquilamente falar sobre isso aqui. Então, é bem rapidinho. Na primeira imagem você percebe homens, né, que se representam os trabalhadores, uma fábrica, né, saindo a fumacinha e a cidade lá no fundo. Então, assim, há uma característica da sociedade e economia, tá? O homem inserido na economia. Inclusive, vocês podem até perceber isso agora, né, nessa questão que estamos vivendo, que apesar de estarmos isolados, precisamos sobreviver. Economicamente, precisamos. Né? Ninguém vai ficar sem comer, ninguém pode ficar. Então, precisamos do trabalho, precisamos da movimentação. E essa movimentação, juntamente com a sociedade, é chamada de socioeconômica. É uma dinâmica socioeconômica. São características de pessoas que precisam ganhar dinheiro, certo? E sobreviver numa sociedade. Então, como é que se faz isso? Como é que é colocado isso para nós, certo? Na segunda imagem, fala sobre a população economicamente ativa, PEA, tá? Aí aqui você vê vários tipos de profissionais, professores, engenheiros, né, secretários, de várias áreas de serviços, certo? E essa economia, essa movimentação, são esses profissionais que fazem gerar a economia, certo, de um país, tá bom? Existe, no livro só tem a PEA, certo? Mas existe população economicamente inativa, né? Ou seja, que não tem função. Então, o IBGE, ele faz esse estudo, tá? A PROL, que é o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, eles fazem esse estudo. Esse ano eu não sei como é que vai ficar, porque estava para o início do mês, como teve o coronavírus. Aí, geralmente, você tem uma perspectiva, uma visão de 10 em 10 anos, dependendo do tipo de estudo que vai fazer, até 5 em 5 anos ou 10 em 10 anos. A do IBGE completo é de 10 em 10 anos. Então, a maioria dos gráficos que você tem é de 2010 ou para baixo, né? Quando você pega um gráfico de 2016, aí já foi uma empresa específica que já lançou por motivos pessoais, mas de um modo geral, o IBGE tem esse período para fazer. E 2020 seria agora o período de fazer todo esse mapeamento do mundo todo, certo? Mas vamos ver o que é que vai acontecer mais para frente, tá? Então, aqui a gente tem um gráfico, certo? Da participação de mulheres e uma pirâmide etária da realidade, né, das pessoas que trabalham no caso, em relação à nossa realidade. Fiquei assim sem falar porque eu percebi que eu não fechei, não desliguei o Wi-Fi. Vou desligar aqui, tá bom? Senão vai ficar atrapalhando. Ok. Vamos lá, vamos voltar. Então, o gráfico é de participação da mulher, né? No trabalho, você percebe aqui no gráfico, não precisa uma leitura muito apurada, ser o mais expert do mundo, não. Você percebe que, aqui acho que foi 2006, 2006 por aí, a mulher estava bem abaixo, né? Os homens sempre ganhando mais, por algum motivo, né? Eles ganham mais, ou simplesmente por ter a titulação de homem, né?
E você tem também a pirâmide etária informando aí o grupo, né, de trabalho, que ainda está trabalhando, tem a parte de mortalidade infantil daqueles que não sobreviverem até 1 ano, de jovens, mas o grupo adulto é que faz essa movimentação da PEA, né, População Economicamente Ativa. E em cima você tem os idosos, que aí já é sustentado pela pirâmide que seria a base, né, os jovens e também os adultos, tá? É por isso que há uma preocupação muito grande hoje em dia, isso aí já é um estudo mesmo da população mais apurada. Há uma preocupação muito grande sobre a questão de não ter a base, porque a base é que sustenta o idoso. Por exemplo, o aposentado que está lá trabalhando, quem está sustentando é que já trabalhou, quem está sustentando somos nós, né, que trabalhamos. E geralmente os jovens que estão chegando, porque aí vai pagando as contribuições, tá? Na realidade, eles já fizeram a parte deles, né, e hoje estão recebendo isso aí, mas pelo governo. Entendeu? E a gente é que faz essa parte, porque quando a gente paga imposto, quando a gente, né, contribui, a gente ajuda com os aposentados também, certo? Então, essa pirâmide, né, é importantíssima, por isso que eu colocou, na realidade, no livro de vocês, eu não estou vendo nem a pirâmide. Eu coloquei assim para que vocês tenham uma ideia melhor. Mas você tem aqui de 2015 até 2015, né? Uma perspectiva até 2015 da participação da mulher no mercado de trabalho, certo? O gráfico está diferente, mas é o mesmo posicionamento. Da mesma forma, a pirâmide social, que está muito, muito, muito ligada às condições de vida de cada realidade de classes, entendeu? Então, você tem a classe A, a classe B e a classe C, né? AB, vamos dizer assim. Então, a classe A é bem pequenininha, a classe B, AB, né? Assim, classe C no meio e você tem a classe AB em cima, certo? A vermelhinha, a parte de cima, a vermelha. Embaixo você tem simplesmente a classe D e E, né? E você tem no meio aí a classe C, certo? Então, é uma visão bem. O que seria a classe C? São aquelas pessoas que estão trabalhando, que estão contribuindo, são pessoas que não estão desempregadas, estão funcionando, vamos dizer assim. A classe AB é a classe que tem dinheiro, são os empresários. E a C é a base que sustenta o trabalhador ali, que informais e outros trabalhos que se junta ao processo de sobrevivência. Aqui você vem, e logo depois disso, óbvio, vai ser falado sobre o quê? Sobre a desigualdade. Nas paisagens, quando você visualiza uma favela e logo do outro lado você vê prédios tal, e você vê uma desigualdade, não só a questão da paisagem, mas também a questão social, nitidamente vista de longe. Aqui você tem imagem visualizando isso. E eu adoro mesmo, gosto muito de charges e tirinhas, e aí eu coloquei duas aqui só para que vocês observem, né? E aí o menino fala: pai, eu quero morar naquele mundo. Que mundo? O mundo desenvolvido, segundo ele. Mas ele está no mesmo país, ele está no mesmo local. Então, é uma crítica, né, à questão social. Aqui, do mesmo modo, e aí vem a questão da desigualdade social no tocante do homem e da mulher, né? E hoje essa história tá mudando, assim, no aspecto de que as mulheres estão se sobressaindo. Hoje em dia tem mulheres que são pai e mãe, né? Cuida dos filhos como se fosse homem da casa e é pai e mãe mesmo, né? Cuida, então, essa realidade mudando aí, a primeira charge. A segunda é uma senhora criticando o menino, dizendo para ele que ele não tem educação. E logo depois ele fala: não tenho educação, não tenho saúde e não tenho segurança, fazendo uma crítica ao que ela está se reportando. A outra chargezinha é a desigualdade social em relação ao que você está vendo
um menino e a mãe pedindo esmola e o pai ensinando o outro a utilizar o iPhone, o aparelho, certo? E aqui, mais dolorosamente, você vê duas imagens, né? De um menino com fome, dizendo ai fome, ai que fome, né? E o outro dizendo iPhone, que é o que ele tem. Então, você vê a desigualdade e a realidade nessas imagens de forma muito clara. Humorada é assim, com humor, mas trágico também. Desigualdade de oportunidades. Então, hoje você está tendo, agora falar especificamente você como aluno, você tem a oportunidade de estudar, né, de ter o melhor que seu pai pode dar para você, tá? Já tem crianças que não têm essa oportunidade, precisam trabalhar para sobreviver e geralmente ajudam os irmãos mais novos, né, a fazer isso. A alimentar, ajudar a mãe a alimentar os irmãos mais novos. Então, de que forma a gente pode mudar isso aí? Tendo oportunidade na educação, certo? Então, eu finalizei toda a característica de distribuição de renda do Brasil, da questão de falar da mulher, do IBGE, né, da questão da desigualdade em relação à paisagem e a questão social, tá no livro de vocês, e eu fui tirando apenas para que vocês tirem essas imagens de outros locais, né, porque não só do livro, para que vocês tenham uma ideia do que realmente é o que está sendo dito, o que está sendo reportado. É um assunto super fácil e super, vamos dizer assim, didático, tá? E no seu dia a dia também você pode observar isso, tá bom? Então, assim, no finalzinho você tem, como sempre, as referências e a atividade. Atividade da página 375 e 372. Quando retornarmos, nós vamos fazer uma revisão, né? Tipo assim, um aulão, de vocês tirarem dúvidas comigo e também eu perguntar, procurar saber, fazer um levantamento prévio para saber o que é que vocês realmente entenderam nesse período de gravação de áudio, tá? Então, boa sorte, bom trabalho.